O chão sob nossos pés parece firme, mas na verdade ele está em constante movimento. A crosta terrestre é feita de blocos gigantes chamados placas tectônicas. Essas placas flutuam sobre uma camada quente e pastosa chamada manto. E é esse movimento invisível para nós que está prestes a transformar completamente o mapa da África. Por muito tempo, acreditava-se que a África repousava sobre uma única placa, mas os cientistas descobriram que o continente está se dividindo. No leste africano, a crosta está se rasgando em duas partes distintas. A chamada placa nubiana maior está se afastando da menor, conhecida como placa Somali. Esse processo está acontecendo agora, bem debaixo dos pés de milhões de pessoas. A linha dessa ruptura percorre mais de 3.500 quilômetros. Começa no Mar Vermelho, corta países como Etiópia, Quênia, Tanzânia e segue até Moçambique. Esse enorme corte na crosta é conhecido como Sistema de Rift da África Oriental. Essa fenda não é apenas uma rachadura no solo, ela esconde um fenômeno muito maior. Ao longo dela, a crosta terrestre está sendo puxada e esticada. Isso faz com que ela fique cada vez mais fina, como um papel sendo rasgado. E quanto mais fina, mais frágil ela se torna. É isso que abre espaço para rachaduras, vales profundos e vulcões ativos. Há cerca de 25 milhões de anos, essa região começou a se transformar. A pressão vinda do manto terrestre, na forma de plumas de calor, empurrou a crosta para cima. Esse movimento formou montanhas como o Monte Quênia, com mais de 5.000 metros de altura, e o famoso Kilimanjaro, o ponto mais alto da África. Mas essas montanhas são apenas os sinais visíveis de algo muito maior que está acontecendo sob a superfície. As plumas de calor funcionam como tochas gigantes. Elas sobem do interior da Terra e derretem a base da crosta. Esse calor provoca o inchaço da litosfera, que é a camada mais rígida da crosta. Com o tempo, essa camada começa a se esticar, criando falhas e fendas cada vez mais profundas. Essas fendas não são estáticas, elas se movimentam e esse movimento é registrado com precisão por satélites e sistemas de GPS. A placa Somali está se afastando da placa nubiana a uma velocidade de aproximadamente 7 milímetros por ano. Parece pouco, mas em termos geológicos é rápido o suficiente para, em alguns milhões de anos, abrir espaço para um novo oceano. Esse tipo de separação já aconteceu antes. O Oceano Atlântico, por exemplo, surgiu da separação entre América do Sul e África. Agora, o mesmo pode acontecer entre a África Oriental e o restante do continente. No futuro, o que hoje é uma região continental poderá virar um arquipélago cercado por um novo mar. O Rift não cria apenas montanhas e rachaduras. Ele também é um ponto de intensa atividade vulcânica. Vulcões como o Ertaale, na Etiópia, e o Ol Doinyo Lengai, na Tanzânia, são alimentados por esse mesmo calor subterrâneo. Alguns desses vulcões estão em erupção contínua há décadas. Mas não são só os vulcões que impressionam. A região do Rift também abriga alguns dos lagos mais profundos do mundo. O Lago Tanganica, por exemplo, tem mais de 1.400 metros de profundidade. Ele ocupa uma fenda tão profunda que sua base está abaixo do nível do mar. Esses lagos são resultado direto do afundamento do terreno causado pela separação das placas. Outro fato curioso, algumas dessas fendas são tão visíveis que se pode caminhar por elas. Em algumas regiões do Quênia é possível ver paredes de terra com dezenas de metros de altura, formando verdadeiros corredores esculpidos pelo tempo. O Rift também influencia o clima local. O relevo criado pela movimentação das placas afeta o fluxo de ventos e chuvas. Isso transforma regiões secas em áreas férteis e vice-versa. As mudanças climáticas provocadas pelo relevo ajudam a explicar por que algumas regiões do leste africano são tão diferentes entre si, mesmo estando próximas. Há também um impacto direto na vida humana. As zonas do Rift são propícias à agricultura graças aos solos vulcânicos ricos em nutrientes, mas também são zonas de risco, com terremotos e erupções vulcânicas frequentes. Populações inteiras vivem sobre uma crosta instável, onde o chão pode tremer ou se abrir a qualquer momento. Esse processo de separação também abre espaço para recursos minerais e fontes de energia. As rachaduras na crosta funcionam como passagens para a formação de jazidas de ouro, prata, cobre e outras riquezas. Além disso, o calor do interior da Terra pode ser aproveitado para gerar energia geotérmica. Países como o Quênia já exploram essa fonte para abastecer suas cidades. A divisão da África ainda está no início. Estamos vendo apenas os primeiros sinais.
Mas esses sinais são claros. As rachaduras aumentam, o solo afunda, os vulcões continuam ativos e as placas seguem em movimento. No futuro, o mapa da África não será o mesmo e tudo começou com algo invisível, mas poderoso: o lento e constante movimento das placas tectônicas. No dia 18 de março de 2018, moradores do sudoeste do Quênia foram surpreendidos por algo que parecia saído de um filme. Uma enorme rachadura se abriu repentinamente no chão, rasgando o asfalto de uma rodovia movimentada e engolindo parte da estrada. A fenda tinha vários metros de profundidade e se estendia por quilômetros. A imagem rodou o mundo e levantou uma pergunta que ninguém esperava: a África está mesmo se partindo ao meio? O susto foi grande. Geólogos correram para o local e iniciaram as investigações. A primeira hipótese era alarmante, seria o começo visível da divisão continental. Mas a análise dos especialistas mostrou outra realidade. A rachadura não era uma ruptura nova, era uma fissura antiga, camuflada por camadas de cinzas vulcânicas. Com as chuvas intensas dos dias anteriores, o solo encharcou, perdeu sustentação e desabou. A estrutura frágil cedeu, revelando uma cicatriz escondida na crosta terrestre. Mesmo assim, o caso chamou a atenção para um fato real, e bem mais amplo. O continente africano está sim se partindo, e a fenda no Quênia, apesar de não ser o início dessa divisão, é um lembrete assustador do que está acontecendo debaixo da terra. Um processo lento, silencioso e inevitável. Esse tipo de separação continental já aconteceu antes. Há cerca de 175 milhões de anos, existia um único supercontinente chamado Pangeia. Com o tempo, ele se fragmentou. Placas tectônicas começaram a se afastar umas das outras, abrindo fendas, oceanos e moldando os continentes como conhecemos hoje. A separação da América do Sul e da África é um dos exemplos mais claros. Basta olhar os contornos das duas costas. Elas ainda se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Quando essas placas começaram a se afastar, a crosta foi ficando cada vez mais fina até ceder. A água do oceano invadiu as áreas mais baixas, formando o que hoje é o Oceano Atlântico. O mesmo padrão está se repetindo agora, só que desta vez no coração do continente africano. No nordeste da África, duas regiões mostram como esse processo evolui com o tempo. O Mar Vermelho e o Golfo de Adém são áreas onde o solo já se abriu o suficiente para permitir a entrada do Marção, de certa forma, versões avançadas do que está começando a acontecer no leste da África. No caso do Mar Vermelho, a crosta continental já se fragmentou tanto que o fundo do mar é, na verdade, o leito de uma antiga fenda. Ele continua se alargando a uma velocidade de cerca de 1 centímetro por ano. O Golfo de Adém, por sua vez, conecta esse sistema ao Oceano Índico, servindo como uma passagem de água entre placas tectônicas em movimento. O mais impressionante é que essa transformação de continente em oceano está acontecendo em tempo real. Os geólogos conseguem medir o afastamento entre as placas com precisão milimétrica. A tecnologia atual permite monitorar cada movimento, por menor que seja, e os números não deixam dúvidas. A separação está em curso. A região do Rift está se alongando, se aprofundando e ficando cada vez mais instável. Se o processo continuar nesse ritmo, é questão de tempo até o oceano invadir essa nova rachadura. Estudos indicam que, em 5 a 10 milhões de anos, a água começará a preencher o espaço entre a placa Somali e a placa Nubiana. Quando isso acontecer, um novo oceano nascerá. Ele vai cortar o continente africano e isolar o leste da África, criando uma nova massa continental. As implicações disso são gigantescas. Um novo oceano significa novas rotas marítimas, novos climas, novos habitats e possivelmente novos conflitos por território e recursos naturais. Países hoje sem litoral, como Uganda ou Ruanda, poderão ter acesso ao mar. Cidades hoje localizadas longe da costa podem se tornar portos, e áreas inteiras que hoje são planaltos poderão virar arquipélagos. A transformação de terra firme em oceano não acontece da noite para o dia, mas ela começa com pequenos sinais, rachaduras, vulcões, terremotos. A fenda no Quênia foi apenas um desses sinais. Ela não foi o começo da ruptura, mas foi o lembrete de que a Terra está viva. Ela se move e, quando decide mudar de forma, não há nada que possamos fazer para impedir. O mapa da África daqui a alguns milhões de anos será outro, e esse futuro começou com um pequeno colapso numa estrada no interior do Quênia.
Quando a África se partir ao meio, o mapa político e geográfico do continente vai mudar completamente. Países como Uganda, Etiópia e Ruanda, que hoje não têm saída para o mar, poderão ganhar litoral. Cidades localizadas no interior poderão se tornar portos e o comércio internacional vai mudar de rota. A abertura de um novo oceano no coração da África cria mais do que apenas uma linha d'água. Ela redefine fronteiras. Territórios, hoje conectados por terra firme, podem se tornar ilhas. Estados que antes faziam fronteira entre si poderão estar separados por quilômetros de água. E o acesso ao mar pode significar poder econômico, rotas de exportação e controle geopolítico. A transformação não será apenas territorial. O clima também vai mudar. A entrada de um novo oceano pode alterar padrões de vento, aumentar a umidade e mudar a distribuição das chuvas. Regiões hoje áridas podem se tornar áreas úmidas, e áreas férteis podem se expandir ainda mais. Mudanças na vegetação são esperadas. Florestas podem surgir onde hoje existe, savana-lagos podem se transformar em braços de mar. Animais terão que se adaptar a novos habitats. Algumas espécies podem desaparecer. Outras podem surgir. O impacto ecológico será profundo. A razão por trás de tudo isso é o Rift Africano, uma gigantesca fenda geológica que se estende por milhares de quilômetros, mas essa fenda não está apenas rasgando o continente, ela também está revelando riquezas escondidas no subsolo. A movimentação das placas tectônicas abre rachaduras profundas na crosta. Essas rachaduras permitem que fluidos minerais subam do manto da Terra. É por isso que o Rift é uma das regiões mais ricas em recursos naturais do planeta Ouro: prata, cobre, estanho, nióbio, terras raras. Muitos desses elementos são essenciais para a tecnologia moderna e estão sendo formados ou revelados nesse processo de separação continental. Além dos minerais, o Rift também oferece uma das fontes de energia mais limpas e constantes da Terra: a energia geotérmica. O calor vindo do interior do planeta pode ser aproveitado para gerar eletricidade. O Quênia, por exemplo, já produz boa parte da sua energia com base em usinas geotérmicas instaladas ao longo do Rift. A agricultura também se beneficia. O solo ao redor das áreas vulcânicas costuma ser extremamente fértil. Cinzas vulcânicas, ricas em minerais, ajudam a formar terras ideais para o cultivo. Não à toa, algumas das regiões agrícolas mais produtivas do leste africano ficam próximas às zonas de falha. Mas nem tudo são vantagens. Onde há vulcões e fendas, há riscos. A mesma atividade geológica que enriquece o solo e gera energia também traz perigos constantes. Terremotos, deslizamentos e erupções podem acontecer sem aviso. Cidades inteiras estão expostas. A infraestrutura, como estradas, pontes e edifícios, precisa ser construída com esse risco em mente. Além disso, com o passar de milhões de anos, a movimentação das placas tectônicas pode mudar as fronteiras entre países. Rios podem mudar de curso e ilhas, podem surgir ou desaparecer. O que hoje é um território contínuo pode virar um arquipélago e os tratados de fronteira precisarão ser renegociados. Esse processo faz parte de algo ainda maior: o sistema de Rift Afro-Arábico, uma cadeia de fendas geológicas que começa no norte da África e vai até o Oriente Médio. Ela atravessa o Mar Vermelho e segue até a Turquia. Toda essa região está em movimento. Placas tectônicas colidem, se afastam, giram e racham. A Terra está em constante transformação. Enquanto a África se divide, outras partes do mundo estão se juntando. A Índia, por exemplo, continua colidindo com a Ásia. Essa colisão levanta os Himalaias, a cadeia de montanhas mais alta do mundo. E essa elevação ainda está acontecendo. O Everest cresce alguns milímetros por ano é um lembrete de que, em escala geológica, nada está parado. Esses movimentos moldam o planeta. Criam oceanos, destroem continentes, formam montanhas, provocam terremotos e, ao mesmo tempo, criam oportunidades, novas rotas marítimas, novos portos, novos recursos. A divisão da África vai transformar a geografia, mas também vai transformar a economia, a política e o modo de vida de milhões de pessoas. O futuro do continente africano já está escrito nas profundezas da Terra. Ele começa nas rachaduras e vai terminar com um oceano onde hoje só existe terra firme. Nem todos os cientistas concordam sobre o futuro da África. A ideia de que o continente vai se dividir em dois ainda é tema de debate. Alguns pesquisadores acreditam que a separação vai continuar no ritmo atual.
Outros acham que pode desacelerar ou até parar completamente. A dúvida vem de um detalhe importante. O movimento das placas tectônicas não é simples, ele depende de muitos fatores. Não é só uma questão local. O que acontece em outras partes do planeta pode influenciar diretamente o que acontece na África. Por exemplo, quando uma placa colide com outra em um ponto, ela pode forçar uma terceira placa a se mover em outro lugar. É como empurrar uma peça de dominó e ver várias outras caindo em sequência. Alguns geólogos acreditam que tensões vindas da placa arábica, da Eurásia ou até da placa indiana podem estar interferindo na dinâmica africana. Além disso, mudanças no clima também podem afetar o processo. Pode parecer estranho, mas variações nas chuvas e nos ciclos glaciais têm impacto direto na crosta terrestre. O peso da água acumulada em grandes reservatórios ou o degelo de geleiras pode alterar a pressão exercida sobre as placas. Quando há muita chuva, por exemplo, o solo encharca e a água penetra nas falhas da crosta. Isso pode lubrificar as bordas das placas, facilitando o movimento. Em outras situações, o peso da água pode dificultar esse deslizamento. Já em períodos de seca prolongada, a contração do solo pode causar microfraturas que afetam o equilíbrio das placas. Esses fatores tornam o processo ainda mais imprevisível. O ritmo da separação pode variar de década em década, às vezes acelerando, às vezes quase parando, e tudo isso acontece em uma escala de tempo que escapa completamente da percepção humana. Para entender essas mudanças, os cientistas contam com uma tecnologia de altíssima precisão. Satélites equipados com sensores de GPS conseguem detectar deslocamentos mínimos, de poucos milímetros por ano. É como perceber o crescimento de uma unha, mas em uma placa tectônica que pesa trilhões de toneladas. Além dos satélites, sensores sísmicos espalhados pelo continente registram tremores em tempo real. Isso ajuda a mapear as áreas mais ativas e identificar zonas de risco. Combinando esses dados com imagens de radar e simulações por computador, os geólogos conseguem criar modelos do que pode acontecer nos próximos milhões de anos. Mas o mais surpreendente é que, mesmo sendo um processo lento demais para ser visto a olho nu, os efeitos já podem ser sentidos hoje. Populações inteiras vivem em regiões de instabilidade sísmica. Em alguns locais, o solo está se elevando, em outros está afundando. Pontes, rodovias e construções precisam ser adaptadas para resistir ao movimento da Terra. Em áreas próximas ao rift, terremotos de baixa intensidade são frequentes. Às vezes ocorrem vários em um único mês. Não causam destruição, mas servem como sinais de que a crosta está se ajustando. É o tipo de fenômeno que assusta, mas que também confirma que algo grande está por vir. Ao mesmo tempo, essas regiões são ricas em oportunidades. A movimentação das placas cria acesso a minerais valiosos e fontes de energia limpa, como a geotérmica. Muitos países já estão explorando economicamente essas áreas, mesmo com os riscos envolvidos. O impacto também pode ser social. Com a mudança do relevo, algumas comunidades precisam ser realocadas. A infraestrutura precisa ser repensada e surgem novos desafios para a agricultura, o transporte e a gestão de recursos naturais. A separação da África é apenas mais um capítulo de uma história antiga. A Terra já viu continentes se unirem e se separarem inúmeras vezes. Há 200 milhões de anos, todos os continentes estavam unidos em uma única massa de terra, a Pangeia. Depois vieram os deslocamentos, os choques, as rachaduras, e os oceanos nasceram. O que está acontecendo agora é uma repetição, um novo ciclo, mas diferente dos anteriores, agora temos tecnologia para observar tudo com precisão. Sabemos onde cada falha está, conseguimos medir cada milímetro de movimento e podemos prever, com base nos dados, como será o planeta no futuro. Mas por mais que saibamos, a natureza ainda guarda suas surpresas. O futuro da África ainda está em aberto. A rachadura pode continuar crescendo ou pode adormecer por mais milênios. Tudo depende de forças que agem em silêncio, nas profundezas do planeta e que continuam moldando o mundo sem pedir permissão.